Nacional Brasil, aqui cê vai lidar com MC Mela, chicas, bomba, escala o teu time e manda bem no cartola. Se ama o puff, vai lidar na hora. Fina cachola, fina cachola, fina cachola, fina cachola. Salve galera, vamos aí para nona rodada. Hoje a análise, fazer as análises dos jogos, né? Apresentar um time para vocês aí no final do vídeo. Hoje eu vou entrar com um modelo novo do análise dos jogos. Isso para quem gosta de apostas bet, né? Nos bets, eu vou dar meus palpites, né? De quem vence. Possibilidades de gols, possibilidades de mais de um gol, né? Então isso aí vai ser para vocês aí que gostam de apostar nas bets. Vamos lá. Vamos aqui pro desempenho. Opa, apaguei eu em vez de apagar o cenário. Desempenho do nosso canal. Mitamos aí com praticamente todos os times, 121, 100, 109, 112, 98, 91, 88, quer dizer, os times foram bem, todos eles ganharam cartoletas à vontade aí para a próxima rodada. Fomos bem nessa rodada aqui, mesmo tendo times aqui, porque eu tive que sair, não vi as escalações do Fortaleza, então tem time meu aí que ficaram sem dois laterais, porque o Wesley não veio, o meu reserva era o Pacheco e o Mancuso era meu titular, né? Eu não vi o Poquentinho vindo, também não vi o Lucero vindo, então, como eu tive fora e não pude olhar a escalação no sábado, acabei perdendo um pouco de pontuações. Aqui é a nova tabela dos jogos. Vocês vão ver aí que eu pus as mesmas cores, só que agora eu estou dando os palpites. Esses palpites de gols, tá? O que é aproximado do que eu acho. A maioria é vitória, empates. Aqueles que não tem muito gols, né? O zero é por causa da chance de SG. E os que estão em vermelho, aqueles que eu acho que tem dificuldades aí para essa rodada aí, tudo pode acontecer. E o laranjinha, a mesma coisa. Então vamos para o primeiro jogo aí, Ceará e Sport. Vejo o Ceará favorito pelo momento do Sport, né? Pelo que o Sport tem apresentado nas últimas rodadas. Vejo o Ceará favorito, vejo que o Ceará tem chance de fazer mais de um gol, tá? Mas, pelo histórico deles, o Sport sempre acabou marcando gols no Ceará, tá? Nos últimos 10 anos, em 60% dos jogos que tiveram, o Sport marcou gols. Mas isso não significa que não existe uma possibilidade de SG por parte do Ceará. Então, vamos lá para ver sobre isso. Aqui é como está Sport, né, nos últimos de 2023 para cá. Em casa, o Sport ganha do Ceará, mas fora de casa, o Ceará teve nos últimos 5 anos 3 vitórias e 2 empates de 0-0. Isso pode acontecer? Pode, mas pelo momento eu vejo mais que o Ceará tem chance de vencer, mas sempre acaba levando gols. A gente vê aqui, ó, que o Sport Clube Recife tem feito gols em praticamente quase todos os jogos. Mas cedeu alguns SG, como cedeu para o Cruzeiro, cedeu para o Fortaleza, cedeu para o Bragantino, né? E cedeu para o São Paulo, também cedeu para o Atos. Então, existe essa possibilidade de decidir o SG. De uns 40% por aí. Por quê? Porque o Ceará vem segurando aí, ó, alguns SGs aí, ó, né? Então, quando joga, também segura alguns SG quando joga dentro de casa. Aqui nos últimos 4 jogos dentro de casa pelo Brasileirão, foram 3 vitórias, um empate e segurou o SG 2 vezes. E aqui você vê que o Sport, mesmo jogando fora, perdendo seus jogos, não vem bem quando joga fora de casa, vem marcando gols todos os jogos. Por isso, eu falei que
fica no 2-1. Aí vamos agora para Vasco e Fortaleza. Fortaleza vem de um ótimo resultado, né? Um jogo muito bom dentro de casa. Vamos ver se repete. O Vasco dentro de casa costuma ser mais forte, né? Lá em São Januário, porque o jogo vai ser em São Januário. E o Fortaleza fora de casa. O Fortaleza também tem jogo pela Copa. O Vasco também tem jogo pela Copa do Brasil. Mas é assim, o Vasco historicamente, nos últimos 10 anos, venceu o Fortaleza 3 vezes e empatou 2. Nunca perdeu. Pelo momento do Vasco e pelo momento do Fortaleza, eu indico o empate, porque é um jogo que tem essa possibilidade de empate. Mas também não vejo empates com muito gols, porque pelos resultados deles, tá? Também não existe essa quantidade de gols nos confrontos que houve entre eles. Aí a gente vem aqui e já tá vendo aqui, ó. Vasco 1-0. Aqui foi Vasco pela Copa do Brasil 3-3. Aí foi Vasco 2-0. Né? E se a gente mostrar mais jogos entre eles, tá? Vamos aqui nos últimos 10 anos. 10 anos. Vasco venceu de 1-0, empatou 0-0, venceu de 1-0, empatou 3-3, venceu de 2-0. Então, o Fortaleza, ele ganha muito do Vasco quando joga em casa, não fora. Aí você vê que o momento do Vasco vem muito mal, né? Aí por isso que você põe o empate, por causa que o Fortaleza é um momento melhor. Porque o Vasco não vence, pelo menos há 8 jogos consecutivos, não consegue fazer uma vitória. E o Fortaleza, fora de casa, ele também não tem muitas vitórias, né? Nos últimos jogos, né? Nos últimos 9 jogos, ele fora de casa, ele perdeu uma e empatou 4 consecutivos. Então eu vejo a possibilidade de um empate nesse jogo, mas acho que empate com gols. Tá vendo? O Fortaleza dentro de casa, fora de casa, pelo Brasileirão, empatou 2 jogos 0-0, 1-1 e perdeu um por vitória de 2-1. E o Vasco dentro de casa teve 2 vitórias, uma com o Santos com o Porta, são 2 times fracos. Os 2 times mais fortes ele já empatou com o Flamengo e perdeu apenas para o Palmeiras. Então, cuidado aí, né? Quem pensa que vai ser um jogo fácil aí para o Fortaleza. Por isso está no amarelo. Aí temos São Paulo e Grêmio. São Paulo está com dificuldade de vitórias, mas pelo que eu percebi, parece que o Oscar e o Lucas Moura devem voltar para o jogo, né? E no Morumbis, né? Vai ser no Morumbis. Eu acho que isso melhora muito a chance do São Paulo. Defensivamente, São Paulo vem bem nos seus jogos. Então eu acho que ele tem chance de vencer esse jogo, sim, contra o Grêmio, e por uma vantagem de mais de um gol, né? Não vejo um jogo que vai ser 3 gols, tal. É uma vantagem de 2 gols, eu acho que existe, ainda mais se o Oscar e o Lucas Moura vier para o jogo. Então por isso eu pus aqui uma possibilidade de SG por parte do São Paulo. Aí você vê que tá verdinho. Aí você vem aqui e vê, nos últimos 5 anos, São Paulo venceu 2-1, 3-0, 1-0, né? Foram 3, nos últimos 5 anos foram 3 jogos e o São Paulo conseguiu segurar o FG pelo menos em 2 dos 3 jogos. O Grêmio, fora de casa, só tem uma vitória nos últimos 10 jogos, né? Quer dizer, fora e dentro, né? Fora de casa ele tá com uma derrota, 3 empates e 2 derrotas fora de casa nos últimos 9 jogos. São Paulo, tirando essa derrota para o Palmeiras, com aquele gol bem discutível, apesar que não estava impedido mesmo, no último segundos aí do tempo de prorrogação aí pelo tempo de acréscimo, ele vinha vindo bem, numa regularidade aí, e dentro de casa faz seu trabalho, ó, né? Tem dentro de casa ele não tem perdido nenhum jogos. Então eu vejo um favoritismo realmente por parte do São Paulo. A gente vê que São Paulo tem 3 empates e uma vitória dentro de casa contra o Santos. O time do Grêmio está no mesmo nível do time do Santos. E para mim, um pouco acima só do nível do Sport.
Então vejo uma chance boa do São Paulo vencer e até segurar o SG com a dificuldade que o Grêmio está tendo de fazer gols. E nós temos o Ferreirinha, que é lei do ex, tá vendo? O Grêmio são 2 derrotas e um empate fora de casa no Brasileirão. Então eu acho que o São Paulo sim leva vantagem, ainda mais se tiver o Oscar e o Lucas Moura de volta. Aí melhora muito mesmo a chance do São Paulo. Aí vamos agora para Vitória e Bahia. É um clássico baiano, né? É um clássico mesmo, né? É uma rivalidade antiga, mas o Bahia vem muito mais forte do que o Vitória. Vitória não está conseguindo se acertar. A gente fala assim, um jogo fora de casa. Não é fora de casa, porque de certa forma Bahia e Vitória vão jogar no Castelão. Os dois estão acostumados ali, vai ter torcida de ambos os lados. Mas, pela dificuldade que o Vitória está tendo de fazer gols, com a expulsão do Mateuzinho, isso vai prejudicar um pouco mais o Vitória e dar a chance de gols para o Bahia. Quem vai fazer gol no Bahia? Não se sabe. Pode ser o Eric Pulga, pode ser o Lúcio Rodrigues, ah, mas Everton Ribeiro, a gente não sabe. Defensivamente depende também de quem vem, que dá para acreditar aí numa aposta, Luciano Juba, né? O Santiago Mingo, se vier, pode ser interessante. O próprio Marcos Felipe, eu acho que tem chance de entregar uma pontuação razoável. E eu vejo a chance de SG por parte do Bahia. Não vejo um jogo para mais do que 2 gols, né? Mesmo o Vitória estando ruim, ele não vai se expor tanto para levar a goleada do Bahia em casa. Aí vamos aqui para os jogos. A gente vê aqui, ó, que nos últimos 5 anos em casa o Bahia empatou, venceu, empatou, venceu, empatou, venceu, empatou e venceu. Só que os últimos 3 jogos que teve aí com o Vitória, tá? Foram com SG seguros. E foi 2-0 agora em março de 2025, 2-0 em agosto de 2024 e 0-0 em fevereiro de 2025. Só que o Vitória piorou em vez de melhorar. Então, eu acho que esse resultado aqui é o do resultado mais certo para essa rodada. E mesmo sem ver, né? O Bahia perdeu quando jogou com o Vitória como mandante já há algum tempo, né? De 2024 para cá não perde para o Vitória. O Vitória fora de casa, né? Nos últimos 9 jogos só tem 2 vitórias e muitos empates, 2 derrotas aí, uma para o Ceará e uma para o Cerro Largo. O Bahia vinha numa sequência boa, segurando 1, 2, 3, 4, 5 SGs nos últimos 9 jogos, né? E aí acabou perdendo para o Cruzeiro, perdendo esse jogo para o Flamengo nos últimos, né, minutinhos, aquele gol nos últimos minutinhos e perdeu aí por Nacional aí pela Libertadores. Essa derrota aqui é que ficou meio fora aí da realidade do Bahia. Aí você vê que o Bahia dentro de casa foram 4 jogos, nos últimos 2 vitórias aí, segurando o SG. E o Vitória vem de 2 derrotas e 2 empates, já entregou 2 SGs também nos últimos 4 jogos jogando fora de casa. Aí vamos para Juventude Fluminense. Esse é um jogo meio complicado, tá? Todo mundo tá falando Fluminense, Fluminense. Eu pus um jogo de empate, por mais que o Juventude venha mal, o histórico do Juventude contra o Fluminense é muito mais favorável ao Juventude do que o Fluminense fora de casa, né? Nos últimos cinco anos, foram 4 vitórias do Juventude, tá? E marcou gols em 100% dos jogos. Então, temos que tomar muito cuidado, por isso eu pus um amarelo, porque às vezes fala assim, Fluminense, o Juventude tá mal, o Fluminense vai massacrar. Dentro de casa ele não é mal, ele joga muito mal fora de casa, né? Agora caiu o técnico, não sei se tinha problema, não sei como é que vai ser o técnico, né? Porque o Fábio Matias foi embora, mandaram embora. Então, Fluminense tem elenco melhor? Tem. Tem chance de vencer esse jogo? Tem.
Mas vejam aqui, nos últimos 5 anos, 1-0 vitória do Juventude em casa. Em 2022, 1-0 Juventude em casa. Em 24, 3-2 para o Juventude. Em 2024, no segundo jogo, foi 2-1 para o Juventude. Eu não estou dizendo que o Juventude vai vencer esse jogo. Existe possibilidade? Claro, existe, é futebol, né? Mas pelo momento do Juventude, eu acredito que um empate vai ser uma coisa bem lógica nessa rodada. Pode até ser um empate com mais do que um gol lá. Eu pus 1-1, pode até ser 2-2, mas para mim é empate com gols. Aí você vê que o Juventude vem em 5 jogos aí sem vencer, tomando goleadas, né? Tomou do Fortaleza. Mas ó, dentro de casa, perdeu de 1-0, empatou com o Mirassol, venceu o Ceará, venceu o Vitória, venceu o Grêmio. As derrotas dele são fora de casa. Aí você vem para o Fluminense, você vê que o Fluminense fora de casa venceu apenas uma partida, né? Empatou uma aí com a União Espanhola e depois perdeu 2 seguidas. Então, cuidado, porque ó, Fluminense fora de casa no Brasileirão tem 3 derrotas e apenas uma vitória contra o Corinthians. O Juventude, nos últimos 4 jogos, foram 2 vitórias, um empate e apenas uma derrota para o Atlético Mineiro. Então, em casa, a Juventude é muito forte, cuidado. Vamos agora para um jogo que, estatisticamente, o Botafogo é vantajoso, né? Que momento do Flamengo é muito bom. E o Flamengo, tanto o Flamengo quanto o Botafogo, tem jogos pela Copa, né? Só que o Botafogo tem jogo fora e o Flamengo tem jogo em casa, né? E aí o que a gente vê, eu pus no vermelho um empate com gols, porque é um clássico muito forte, vai ser no Maraca. Então, no Maraca, Botafogo e Flamengo é a mesma coisa que jogar em casa. Claro que o Nilton Santos faz pressão, tudo. O Botafogo jogando fora de casa não vem bem, o Flamengo é melhor do que o Botafogo. O elenco do Flamengo é melhor do que o do Botafogo? Sim, mas os últimos jogos do Botafogo tem feito grandes partidas dentro da sua casa. Ele não está no Nilton Santos, mas está no Rio de Janeiro. Maracanã é casa de quase todos os times cariocas. Então, aqui tudo pode acontecer, né? É um jogo assim que, para nível de apostas, eu fugiria porque eu não sei o que pode dar goleada do Flamengo, pode dar empate, pode dar derrota do Flamengo, pode ser 1-0 para o Flamengo, 1-0 para o Botafogo, pode ser. Então, tudo pode acontecer nesse jogo. A gente vem aqui, ó, a gente já tá vendo aqui, ó, entre Botafogo, que Flamengo, ó, perdeu para o Botafogo em 2022 jogando como mandante, perdeu em 2023 jogando como mandante. Aí venceu um jogo aí pela Copa do Brasil, 1-0, joguinho magro. Perdeu para o Botafogo em abril de 2024. E aí venceu o Botafogo em 2025, em fevereiro, por 1-0. É jogo magro, magro de gols, tá? Então tudo pode acontecer. O momento do Flamengo melhor que o do Botafogo, ninguém pode dizer que não. Sim, o Flamengo em 9 jogos só perdeu apenas um jogo aí para o Cruzeiro, que deu um tilt no time. E tem segurado os SG em quase todas as suas vitórias, tá? O Botafogo, nos últimos 5 jogos, perdeu apenas um, né? Jogando, ó, porque eu tenho que considerar que não é casa, né? Ele não é mandante, mas é casa. Então você tem que ver isso aí, tá? Ele jogando dentro do Rio de Janeiro, ele é muito forte. O Botafogo é forte dentro do Rio, como o Flamengo é forte dentro do Rio, né? Dentro do Maracanã, tá? Então, a última vez que jogou, ó, no Nilton Santos, o Flamengo venceu por 1-0. E aí, ó, venceu aqui, ó. Então, apesar que esse Botafogo aqui foi pela Copa do Brasil, né? Não é o Botafogo do Rio, é o Botafogo lá da Paraíba, tá? Então não pode considerar isso aqui. Aí você vê, o Flamengo jogando como mandante, são 3 vitórias, um contra o Bahia de 1-0, Corinthians 4-0, Juventude 6-0. O Botafogo jogando como visitante
tem entregue até as derrotas, mas por 1-0. Não é nenhum jogo que vai ter uma goleada aí. Então, cuidado com quem aposta, muitas apostas no Flamengo, porque os times do Flamengo tá caro e isso pode trazer bastante prejuízo aí nas cartoletas. Para quem tem muito, não tem problema. Aí vamos para Bragantino e Palmeiras. Ah, pô, você pôs no vermelho? Pus, porque o momento do Bragantino é bom. É um clássico, tá? Queira ou não, é um clássico paulista, Palmeiras. Palmeiras, é claro, tem um elenco melhor, tá rodando o seu elenco. Palmeiras tem jogo pela Copa em casa, o Bragantino tem jogo em casa também pela Copa do Brasil. Só que o Palmeiras tem um jogo pela Libertadores contra o Bolívar e o Bragantino vai estar descansado que não tem jogo. Então isso daí dá um favoritismo, né, para um empate, não vitória. Não digo que o Palmeiras perca para o Bragantino, acredito que não. A chance de vitória de 1-0 aí é mais para o Palmeiras, 2-1 mais para o Palmeiras. Mas eu vejo um jogo para empate. Por quê? Porque a parte defensiva do Bragantino vem muito bem, como a parte do Palmeiras também é boa defensivamente. Então os atacantes vão ter dificuldades de gols aí nessa rodada. A gente vê aqui, ó, que o Palmeiras agora em 2025 empatou 0-0, aí venceu o Bragantino em 2024 por 2-1, aí foi 1-1, aí 2-0, 2-0, 2-1. Então, ó, aqui o Bragantino venceu de 4-2 o Palmeiras. Mas olha aqui, nos últimos 9 jogos, o Bragantino vem vindo aí pelo menos a 4 partidas, aí, ó, nos últimos 6 jogos, né? 6 jogos, uma derrota apenas para o Criciúma. O resto vem de vitória, vem segurando o seu SG. Vitórias magras, mas vem segurando. A mesma coisa, ó, Palmeiras em 9 jogos, apenas uma derrota, segurando o SG em praticamente quase todos os seus jogos também. Se existia uma possibilidade de vitória por parte do Palmeiras, eu acredito que ele segura o SG. Depende de quem vai vir aí pela zaga. Mas eu vejo um jogo muito equilibrado mesmo. Porque o Bragantino, ó, não perdeu as 4 vezes que joga em casa, venceu por 1-0, com aquele golzinho lá, os golzinhos aí do Pita, né? E o Palmeiras também, ó, tem vencido fora de casa, mas jogos magros, 2-1, 1-0, tal, não é nenhum jogo assim que a gente vai falar assim, é muito, dá para apostar cegamente. Cuidado, né? Esses vermelhos é para quem faz apostas em bet, tomar cuidado. Para quem escala times de tiro curto, cuidado com esses dois times. Aí nós temos Cruzeiro e Atlético, que eu pus no laranja. Por quê? Porque um é clássico, tá? É um clássico mineiro, né? Tem tradição. Vejo o Cruzeiro neste momento jogando em casa mais favorito do que o Atlético. O Cruzeiro se encaixou, né? O Leonardo Jardim conseguiu encaixar aquele time, tanto defensivamente. O Cássio voltou a fazer boas defesas, está com mais segurança, porque também está sentindo mais segurança na defesa, com Fabrício Bruno e com o Vilauba, né? Aí, se não mexerem nisso, manterem lá, o Fagner tem feito ótimas partidas, o Kaique Bruno ótimas partidas, o William entrou a última vez, até fez uma partida boa. Então, defensivamente, o Cruzeiro está muito bom. E ofensivamente também, né? A gente não pode falar que o Matheus Pereira está jogando mal, está entregando ótima pontuação, o Christian está jogando bem. Nesse jogo agora não foi melhor porque tiraram um gol dele, deram gol contra. Até agora não entendi o motivo desse gol contra, porque ele que tocou na bola resvelou no joelho do cara, tá? Eu já vi os caras dando gol muito mais contra do que esse para os atacantes. Esse do Christian eles resolveram tirar e com isso a gente perdeu o gol dele, né? Porque eu vi umas 10 vezes o replay desse gol, eu vi o Christian batendo na bola,
mas revelou bem de leve no joelho do cara, do Cáceres. Aí perdemos os 5 pontos aí do Kaique Bruno e ainda perdemos 8 pontos aí por parte do Christian. Mas então, é um time que está funcionando, tá? Então o Leonardo conseguiu acertar. E o Cuca ainda não conseguiu acertar o Atlético. O Atlético venceu o último jogo, por sorte. Teve que bater 6 escanteios para o gol sair, entendeu? Então foi um pouco de falha de concentração. Senão, não tinha perdido o jogo, tá? Tinha ficado empatado aquele jogo lá e ia ficar feio, né? O Fluminense que saiu no prejuízo. Vamos aqui, né, gente? Vamos ver aqui, ó. Atlético Cruzeiro venceu, empatou, perdeu, empatou e perdeu, né? Então, esse ano, o Cruzeiro não deu sorte jogando com o Atlético. Só que o Cruzeiro de fevereiro não é o Cruzeiro de hoje. Mudou o técnico, mudou o estilo de jogo, mudou o treinador, mudou os jogadores que estão em campo. Então acabou as panelinhas. E olha aqui, o Cruzeiro nos últimos 6 jogos empatou um só, venceu todos os seus concorrentes. Flamengo, Vila Nova, venceu o Vasco. Agora mesmo fora de casa venceu o Sport, venceu o Bahia dentro de casa. Então, e venceu bem. E o Atlético Mineiro, cara, vem suando aí para ganhar um joguinho aí. Ganhou esse suado, porque era para ser empate 2-2. Perdeu pro Iquique, né? Venceu o Juventude, cara, com uma dificuldade. Foi 1-0. Empatou com o Maringá, empatou com todo mundo. Então, para mim é vitória do Cruzeiro. Pelo momento do Cruzeiro, o Cruzeiro jogando como mandante, né? O Cruzeiro como mandante não perdeu nenhum dos 4 jogos que jogou pelo Brasileirão. E o Atlético venceu apenas um contra o Juventude, perdeu pro Santos, perdeu pro Grêmio, cara. E empatou com o Mirassol. Então, eu acho que o Cruzeiro é um grande favorito aí para essa rodada nesse clássico de hoje. Aí vamos para Internacional e Mirassol. Por que eu deixo no laranja? Porque o Internacional, por mais que ele seja o favorito, tá, para a rodada, ele tem entregue muitos gols. Defensivamente, não sei o que aconteceu com o time, perdeu. E tá certo que estava sem Alan Patrick e também estava sem Bruno Henrique. Agora não, vai estar o Bruno Henrique e Alan Patrick de volta. Mas está sem Valência, está sem Borré, não sei quem é que vem de atacante. Mas defensivamente, cara, o Antony tá que nem o Dornelli, o que vai lá para dentro aceita. Então é difícil você acreditar que o Inter vai golear um time que nem o Mirassol, que vem vindo muito bem nas últimas rodadas, tá tentando vencer os seus jogos dentro de casa, tá fazendo esforço aí para não perder jogos fora de casa. É um jogo duro, o Inter vem de derrotas, né? O Mirassol vem empolgado com vitória. Então cuidado, tá? O Inter vem de 3 derrotas consecutivas, cara. Perdeu pro Corinthians, pro Nacional, perdeu pro Botafogo e nos últimos 9 jogos foram 2 vitórias, tá? Para times pequenos, né? Quando pega time um pouco maior, tá com maior dificuldade de vencer. Não sei o que aconteceu, o Inter vinha embalado, de repente parou. E aí você vê que o Mirassol, nos últimos 7 jogos, perdeu apenas um pro Bragantino e suado no último minuto também do tempo de prorrogação aí, que os câmbios tempo complementar, né? Foi no último minuto, achou uma bola, o Pita achou uma bola e acabou fazendo o gol, senão também tinha empatado. Então, o Mirassol vem bem tanto fora quanto dentro de casa, vem fazendo lição dentro de casa e vem jogando bem quando está fora de casa. Cuidado aí, né? Por mais que aqui a gente fale, fora de casa ele tem 2 derrotas, tem uma para o Bragantino suada, né? O Bragantino ganhou dele suado, né? E a vitória do Cruzeiro também não foi entregue de bandeja, tá? Então, eu acho que o Inter, por mais que ele tenha 2 vitórias e uma derrota contra o Palmeiras, é favorito sim, tá? Mas eu vejo que ainda
pode dar um empate, é um jogo que tem probabilidade muito grande de empate, com mais de 2 gols, né? Com mais de 2 gols e meios. Ambos marcam para mim nessa partida, como ambos marcam entre Bragantino, ambos marcam entre Juventude, ambos marcam de Corinthians e Santos, ambos marcam de Vasco e Fortaleza, ambos marcam de Cruzeiro e Atlético Mineiro, ambos marcam de Flamengo e Botafogo. Aqui eu acho que não marcam ambos, aqui também acho que não marcam ambos. E no Ceará existe sim a possibilidade de só o Ceará marcar. Mas historicamente o Sport costuma fazer gols no Ceará, quando se joga lá. Então, essa foi a novidade aí para a rodada. Agora eu vou passar o time de vocês, tá? Esse foi o time que eu montei preliminar, tá? É um time preliminar, não esqueçam disso. Que ficou com Marcelo Lomba, fazendo o hack com o Fernando Miguel, Giai numa lateral, Matheus Bahia na outra lateral, Marlon, zagueiro, Pedro Henrique. Meu, mas você vai botar Pedro Henrique? Sim, porque a possibilidade de um 0-0 é grande. E o Pedro Henrique tem feito muitos jogos bons na zaga. Tá melhor do que o Bruno Fux, né? Porque se o Bruno Fux viesse, sim, mas ele tá melhor que o Bruno Fux, tá melhor que o Gustavo Gomes. Mesmo entregando o SG, ele entrega uma pontuação na zaga boa, melhor do que outros zagueiros que a gente possa arriscar. Aí você tem a Arrascaeta, né, que tá voando, fazendo gols e assistência em todos os jogos, melhor em assistência e o melhor em gols, aí não dá para deixar a Arrascaeta de fora mesmo contra o Botafogo. Alan Patrick, se vier, com certeza tem tudo para marcar gols ou dar assistência. Rubens, por falta de cartoleta, mas se eu tivesse cartoleta, eu iria com o Matheus Pereira ou com Arias, como eu não tenho. Fui com o Rubens pela média que ele entrega. Luca Mugni também, né, por falta de cartoletas, mas o Luca Mugni tem uma possibilidade muito boa nesse jogo contra o Sport, tem feito uma média muito boa. E no ataque eu coloquei o Memphis Depay e o Caio Jorge, com o Wesley como meu reserva de luxo. Aí temos o Luciano Juba na lateral, tá? Quem quiser apostar também é uma aposta boa. Alan Franco também pode ser uma aposta interessante aí na zaga no lugar de Pedro Henrique. Pedro Henrique entrega mais. E eu pus aqui na reserva Lucas Moura. Se o Lucas Moura vier para o jogo e eu tiver essa certeza que ele vai para o jogo, é claro que ele vai entrar no lugar do Rubens. Eu não vou tirar o Lucas Mugni, porque o confronto do Lucas Mugni é melhor do que o do Rubens. Aí eu vou com o Lucas Moura como titular e aí vou buscar um reserva aqui. Então esse é o time aí para a rodada. Vocês tenham uma boa sorte, né? E até a próxima, se Deus quiser. Confira Cartola Brasil, aqui cê vai imitar. Com MC Mela, dicas com bomba, escala o teu time e manda bem no Cartola. Se liga no puff, vai imitar.